Boa noite a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. E também quem nos acompanha pelas redes sociais, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos à nossa leitura inicial. É do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Guardemos o cuidado. Mais nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Quando as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fim das ações, que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegando-o de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais serão vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura que dispõe. Que assim seja. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meu irmão aqui presente, e também vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Depois de mais uma brilhante mensagem que esses livros nos trazem, vamos elevar nosso pensamento a Deus para dar início à nossa oração inicial do nosso estudo do Evangelho de hoje. Agradecendo a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, aos amigos espirituais, mentores espirituais, trabalhadores desta casa bendita, por mais essa oportunidade que nos é dada de estudarmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado, enfim, Senhor, por todas as condições que nos dão a certeza de que se conseguirmos colocar em prática o que hoje aqui estudarmos, estaremos dando mais um passo na nossa jornada. Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e o pão da alma dai-nos agora e dai-nos sempre. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem e nos ofendem. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Dando continuidade ao Evangelho, vamos analisar ainda o capítulo 13,
que diz que sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomem cuidado para não fazerem boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Isso está em Mateus, capítulo 1, ao versículo 4. Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre a piedade, que também é um item deste capítulo. E ela está no item 17, que diz assim: a piedade é a virtude que mais se aproxima os homens dos anjos, pois ela é a irmã da caridade, que vai conduzi-los a Deus. Que coisa boa para a gente entender isso dessa forma, sobre a piedade. Às vezes a gente pensa que a piedade é algo assim, não devemos ter piedade de ninguém. Mas aqui está falando que a piedade ela é muito parecida com a caridade. É um sentimento que a gente deve ter. É uma simpatia espontânea e desinteressada que a gente experimenta no sofrimento do nosso irmão. Às vezes a piedade é uma virtude que a gente não percebe que temos, mas a maioria de nós temos essa virtude dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, e às vezes a gente ainda não conseguiu identificar. Mas por que é necessário que tenhamos piedade diante do sofrimento do próximo? Por que o mestre falou isso? Porque esse sentimento, se ele for sincero e profundo, ele nos levará à prática da caridade. Uma leva à outra, como eu falei, pois o sensibilizará ao ponto de desejar minorizar o sofrimento. E através desses meios que a gente dispõe, a gente vai conseguir ajudar o nosso próximo. A piedade, ela pode ser bem sentida. Se ela for bem sentida, ela é amor. Mas se ela não for bem sentida, ela não é amor. E se Jesus nos mostrou a caridade como uma porta que a gente atravessa para ajudar o nosso próximo, a piedade vai junto às duas, companheiras uma da outra. É o devotamento e é muitas vezes o esquecimento de nós mesmos. A gente, quando pratica a piedade, a gente às vezes esquece de nós mesmos para praticar essa piedade para com o outro. Se abnega de muitos favores. A piedade é a mola, como eu falei, da caridade. Então as duas são juntas. Não é praticar-nos, senão compadecer, mas sim, na prática, a gente conseguir amenizar esse sofrimento. Se a gente vê alguém machucado, ou alguém que está numa cadeira de roda, e a gente, ai que dó, não é essa dó, é a piedade, é diferente. Então a gente diz, não devemos ter piedade de uma pessoa, não é questão da piedade, não é dó. Não temos que diferenciar piedade da forma de dó. A piedade vem junto com a caridade. A gente deve ter piedade dos irmãos que estão sofrendo, dos irmãos que estão nas ruas, e ajudar o nosso próximo.
é a forma, é o sentimento mais apropriado que a gente tem para progredir. Se a caridade já é o sentimento que Allan Kardec sempre diz, fora da caridade não há salvação, então juntando esses dois, a gente consegue evoluir melhor. Domando, porque a piedade, ela doma em nós o egoísmo e o orgulho. Porque muitas vezes a gente é orgulhoso e a gente não faz as coisas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E a gente temos a beneficência, quando a gente usa a piedade e a caridade, a gente tem a beneficência, o amor ao próximo. Isso é piedade. Temei e conservar-vos de indiferente quando puderdes ser úteis. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Isso quer dizer o quê? Eu fazer a minha piedade, ter piedade, fazer uso dela como a caridade, mas sem ostentação. Como dizia ali no texto evangélico, sem alarde. Nossos problemas não são mais importantes do que os do próximo? Sem dúvida são importantes os nossos problemas. Mas muitas vezes, auxiliando o próximo, o nosso problema também está sendo resolvido. Porque assim eu estou auxiliando o próximo e o próximo vai estar me auxiliando. Porque Jesus nos orientou para sermos caridosos, não julgando, mas perdoando e auxiliando sempre. Para que nos livrássemos de experimentar a mesma dor que presenciamos, situação que a lei de Deus prevê para os insensíveis. Ele ali no texto já disse, para aqueles que fazem da piedade e da caridade com alarde, já foi dada a recompensa. Então, se a gente faz a nossa caridade, usando a nossa piedade, sem fazermos alarde, no nosso interior, ajudando o nosso próximo, Deus está vendo. E a espiritualidade está nos auxiliando. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispor a ampará-lo. Que aí vai chupa, o Espírito de verdade. Então, quando nós não nos sensibilizamos com a dor do próximo, com certeza a gente vai futuramente sentir essa dor na carne, para que a gente possa refletir o porquê que a gente não se sensibilizou e não ajudou o nosso próximo. Então, dessa forma, meus irmãos, vamos lembrar sempre que no dia a dia da nossa vida, a espiritualidade está sempre nos orientando, Jesus, o nosso Divino Mestre, está sempre nos ajudando e nos ensinou sempre a sermos caridosos, a termos empatia e, principalmente, auxiliar o nosso próximo. Eu sempre falo a mesma coisa, olhar o nosso próximo, dar um bom dia, um sorriso e tirar um tempinho. É um ato de caridade. Sejamos mais caridosos uns com os outros. Estamos vivendo momentos tão difíceis, atravessando por momentos difíceis. Todo mundo, o planeta todo, precisando de paz, precisando de amor, de paciência, que a gente consiga entender a dor do próximo, se colocar no lugar do outro. É a forma que a gente vai conseguir evoluir e chegar um pouco
a espiritualidade, entender um pouco mais o que Jesus nos quis passar neste Evangelho. Que a gente não saia por aí fazendo alarde do que a gente faz, fazendo selfie do que a gente faz, que a gente faça a nossa caridade de verdade, com muito amor e carinho. E neste momento, convido a todos para continuar a nossa caridade, sermos caridosos uns com os outros, e nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento e continuar fazendo a nossa irradiação do Centro Espírita Allan Kardec. Durante a nossa oração de encerramento, nós teremos também a frutificação das águas do passe naqueles que necessitam. Deus de bondade infinita, Deus nosso Criador, Jesus, nosso Divino Mestre, nosso maior exemplo, amigos espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, a todos agradecemos pela oportunidade de estudarmos um pouco mais. E também pedimos para que as nossas orações se elevem até o laboratório divino e retornem em forma de bênção, de alívio, de proteção, de amparo, de conforto para todos os integrantes desse grupo de estudo e seus familiares, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais e também para aqueles que estiverem necessitando. Uma parcela especial para os irmãos que sofrem nos lugares de sofrimento por terem tirado a própria vida. Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo e o pão da alma dai-nos agora e dai-nos sempre. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem e aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, desejando que todos tenhamos uma boa semana, que todos tenhamos paz nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, enfim. Encerramos mais um estudo do Evangelho na noite de hoje. Vamos em paz, fiquemos em paz, na doce paz do Mestre Jesus.